Quarta questão, AP1 2017-2. Analise as afirmativas abaixo e indique se cada uma está certa ou errada. Caso esteja errada, explique por que no espaço seguinte. Um vetor pode ser negativo, positivo ou nulo? Pode. Um vetor, se estiver nesse sentido, ele vai ser positivo. Nesse sentido, é negativo. Um ponto é um vetor nulo, porque não tem coordenada nem x nem y. Então isso aqui é certo. A igual a x mais a y, onde a x e a y são componentes, e x e y do vetor A. Isso está errado. Por quê? A representação de um vetor eu posso escrever de duas formas, tá? Eu posso escrever o A, vetor A, ele tem um vetorzinho AX mais um vetorzinho AY. Ou posso escrever também dessa forma. Um vetor, ele tem um componente AX na direção Y, mais um componente AY na direção J. Então, essa forma que ele escreveu aqui, AX, AY, está errada. Tem que ser uma dessas duas que são fórmulas válidas. Então, está errado. Cosseno de θ, AX sobre A. Vamos supor aqui um vetor para cima. Vou chamar isso aqui de vetor A. Aqui tem um ângulo, tá? Repara uma coisa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu formo esse ângulo aqui. Eu tenho o quê? Isso aqui, ó. Aqui é y e aqui é x. Esse pedacinho aqui é o AX. E a hipotenusa vai ser o A. Então, se eu escrever AX dividido por A, está correto. Então, essa questão é certa. Agora vamos no outro item. Se a componente AX do vetor A for nula, então o vetor A é paralelo ao eixo Y. Vamos exemplificar isso, tá? Então, aqui o Y, aqui o X. Se eu tenho o vetor assim, o que acontece? Eu tenho um componente AX, eu tenho um componente AY. Então, esse não é o nosso caso. Ele falou assim, se o AX for nulo, o AX sendo nulo, o que acontece? Eu posso ter um vetor assim. Por quê? O AX vai ser nulo, zero. E o AY é esse aqui. Então, se a componente AX do vetor for nula, então o vetor A é paralelo ao eixo Y. Está certo, ok? Se a componente AX do vetor A for negativa, então a projeção AY do mesmo vetor no eixo também deve ser negativa? Cuidado com isso. O que está falando a questão? Ele fala aqui, se a componente AX do vetor for negativa, tá? Então ele está falando que o AX está aqui. Tá? Aqui é o X, aqui é o Y. Então ele está indo no sentido negativo do eixo. Então o AX é negativo. Só que uma coisa, o AY, nesse caso, ele pode ser o quê? Ele pode estar aqui, ou pode estar aqui. Por quê? Porque eu posso ter o nosso vetor aqui, eu posso ter o nosso vetor aqui. Então, se ele for esse vetor aqui, o AX vai ser negativo e o AY negativo. Se for esse vetor aqui, o AY vai ser positivo e o AX continua negativo. Então, existem essas duas possibilidades. Então, o AY ele pode ser positivo ou negativo. Então, essa questão está errada. Assim terminamos essa questão. Qualquer dúvida, contato o WhatsApp.